Neste vídeo, veremos um pouco mais sobre os recursos de autenticação e autorização usados no GAMP, e também veremos uma demonstração em que usaremos o back-end web fornecido por essa ferramenta. Autenticação é o processo de verificar se um usuário é quem ele diz ser, validando suas credenciais. No caso do GAMP, as credenciais são nome de usuário e senha. Temos diferentes tipos de autenticação para implementar. Você pode até mesmo ativar vários ao mesmo tempo. Os tipos são: local. Neste caso, as credenciais do usuário serão armazenadas no banco de dados do GAMP, na tabela de usuários. Por razões de segurança, a chave não é armazenada, mas sim um hash obtido ao aplicar um algoritmo SHA-512 na chave inserida pelo usuário. Então, sempre que as credenciais precisarem ser validadas, esse hash será calculado para a senha digitada pelo usuário e comparada ao hash armazenado na tabela. Entre outras coisas, isso implica que não temos como recuperar o valor da senha do usuário ou manipulá-la de qualquer forma, já que o processo é irreversível, ou seja, dado um hash, você não pode obter a string que o gerou inicialmente. Outra opção é usar um provedor de identidade externo, que suporta o Auth 2.0 ou SAML 2.0. Os IDP, provedores de identidade que podemos usar, são vários, por exemplo, Google, Facebook, Twitter, Office 365, etc. Nesses casos, no banco do GAMP, somente o ID do usuário será armazenado na tabela de usuários. Isso é usado, por exemplo, para atribuir uma role a um usuário, e as credenciais do usuário serão gerenciadas pelo IDP. No momento da autenticação do usuário, o usuário será redirecionado para o IDP, onde o usuário irá inserir suas credenciais. Caso estiver correto, o IDP retorna ao site novamente. Diferenças entre OAuth e SAML têm a ver com as tecnologias utilizadas e o fluxo, mas as alternativas são semelhantes no sentido de que as credenciais são inseridas no IDP, e este, depois de verificá-las, retorna o controle para o sistema que solicitou a validação. Em todos esses casos, é necessário ter URLs públicas para obter os redirecionamentos necessários. Se usarmos autenticação externa, nesse caso, o GAMP será configurado para interagir com um provedor externo, que possa usar web services ou outro mecanismo personalizado. Neste caso, como no anterior, no GAMP somente informações mínimas do usuário são armazenadas, uma vez que a validação das credenciais de acesso é realizada em outro sistema. Nesses casos, o GAMP nos fornece recursos para mapear as roles definidas no GAMP e enviar para roles externas. Também podemos usar o GAMP remoto, pois o próprio GAMP é um provedor de identidade que manipulará as credenciais do usuário. Dessa forma, podemos definir que um aplicativo que use o GAMP valide as credenciais do usuário em outra instância do GAMP, que fará a função IDP. Para mais informações sobre os tipos de autenticação, você pode usar a Wiki, onde você encontrará muitas informações, casos de uso e exemplos detalhados. Como parte do mecanismo de autenticação, o GAMP nos fornecerá dois objetos, um Web Panel e um Panel for Smart Devices já programados. Esses painéis podem ser personalizados se desejarmos. Em particular, dentro da pasta GAMP Examples, vamos encontrar a pasta GAMP Frontend, e dentro desta, uma pasta chamada GAMP SD, com objetos para fazer o login, a mudança de senha, o registro de novos usuários ou a atualização dos dados do usuário. Por exemplo, este é o painel de login, GAMP SD Login, que implementa eventos para realizar o login e registro de novos usuários. Um aspecto importante deste painel é que, quando o aplicativo SD é offline, este painel deve ser executado online, ou seja, o usuário deve ter uma conexão com o servidor para acessá-lo. Com o GAMP, também podemos fazer a autorização, que é o processo de verificar se um usuário que já foi autenticado tem as permissões necessárias para executar alguma ação no sistema. Para isso, GAMP tem um esquema baseado em roles de usuário. Cada usuário GAMP tem associado uma ou mais roles. Temos também os recursos assegurados e a atribuição de permissões sobre esses recursos nas roles. Os recursos que podemos assegurar são Web Panels, Web Components com acesso por URL habilitado, processos com protocolo HTTP, por exemplo, relatórios com saída PDF, transações web
Neste caso, podemos também, além de executar, personalizar o modo Insert, Update, Delete ou dar acesso total a uma transação, isto é, a execução de todos os modos. No caso de aplicativos online para Smart Devices, os recursos a serem protegidos são Panels for Smart Devices, Work with for Smart Devices. Neste caso, a permissão é para a execução e para as ações da transação são tratadas na transação exposta como Business Component, processos ou data providers com protocolo REST. No caso de aplicações para Smart Devices offline, terá apenas a autenticação, uma vez que, por ser um aplicativo offline, não pode manter permissões, porque se modificarmos, alguns dispositivos podem não ser sincronizados e dessa forma o esquema é inviável. Como mencionado, o painel de login, GAN SD Login, deve executar sempre de forma online, ou seja, para acessar o dispositivo, deve estar conectado para fazer a validação de credenciais. Depois que o usuário for autenticado, daí em diante, pode trabalhar de forma desconectada, até a sessão expirar. Para lidar com todas essas informações, o GAN também nos fornece um back-end web, que nos permitirá, como administradores de segurança, gerenciar usuários, roles, permissões e outras configurações do aplicativo, como tipos de autenticação e outros parâmetros de configuração. Uma das facilidades que o GAN nos oferece é que, para cada aplicação, ele será responsável pela geração dos recursos sobre os quais precisaremos dar as permissões. Na imagem, vemos os que foram gerados relacionados a Restaurant. Ali, podemos ver que temos, de um lado, as permissões da transação Restaurant, um para cada modo, Insert, Update e Delete. Também execução e outra que indica Full Control. Depois, também vemos recursos com o nome Restaurant Services, que se referem à transação quando é usada como Business Component e exposta como REST, além do prefixo usado no objeto Work with for Smart Devices. Ao autorizar uma função com Full Control, estamos dando nessa transação todas as permissões, execução e cada um dos modos que serão mostrados como herdados. Vamos ver tudo isso que falamos no GNexus. Na demonstração anterior, só vimos que ele nos pediu para fazer o login, tanto na web quanto no aplicativo para Smart Devices, porque deixamos o valor padrão no nível de segurança que era Authentication. Eu já preparei a KB para rodar em formato online novamente, e também configurei o Security Level como Authorization. Depois de fazer alterações nessa propriedade, tem que fazer um Rebuild All na aplicação. Então, agora nosso aplicativo está pronto para autenticar e autorizar usuários. Primeiro, vamos entrar no back-end web do GAN. O objeto é o GAN Home. Ele vai nos pedir o login. Usamos o único usuário que temos, que é admin. A senha é admin123. No meu caso, o navegador está lembrando as credenciais. Bem, a primeira coisa que vemos é o painel de administração de usuários. Aqui podemos criar ou editar as informações dos usuários. Depois, temos Roles. Aqui podemos definir as roles que queremos. Por padrão, existem duas roles definidas. Administrador, que tem acesso a todas as funcionalidades do back-end e permissões em todos os objetos front-end. A outra role é Unknown. Essa função é usada quando permitimos que os usuários se registrem automaticamente no aplicativo. Quando se registram, os usuários são associados à função Unknown. Podemos alterar qual é a função padrão usada neste caso. E nesse menu, temos acesso a toda a configuração do GAN. Temos os aplicativos. Veja que neste caso, temos três aplicativos definidos. O aplicativo GAN, que possui todo o back-end do GAN, o aplicativo Web e o aplicativo EventDay SD. No menu, também temos acesso para configurar, por exemplo, a administração dos tipos de autenticação que vimos. Por padrão, é usada a autenticação local, mas com o add poderíamos adicionar outro tipo, e aqui escolhemos o tipo que queremos adicionar. Temos, por exemplo, políticas de segurança. Vamos ver como a política default
está configurado, por exemplo, para Smart Devices. Podemos escolher o tempo de expiração dos tokens de segurança. Aqui, por exemplo, em General, temos o período em dias para forçá-lo a alterar a senha para o usuário, o comprimento mínimo da senha e etc. Um monte de parâmetros que podemos pré-definir e podemos criar várias políticas, uma para usuários de back-end, outra para usuários de SD e etc. Podemos lidar com isso de uma maneira muito flexível. Bem, o que vamos fazer é criar um novo usuário. Vamos a Usuários, Inserir e informar Training como username. Como e-mail, entramos training@gnexus.com. Senha, colocamos training, confirmamos a senha. Nome, colocamos training e sobrenome Gnexus. O resto deixamos tudo por padrão. Atribuímos uma política, a única que temos, e confirmamos. Agora, posso ir ao emulador e acessar o aplicativo com esse usuário. Informamos training, usuário e senha são os mesmos. E ali me deixa acessar o menu. Neste caso, o menu não requer permissões especiais. Apenas com o usuário sendo autenticado podemos vê-lo. Mas se quisermos acessar as opções, por exemplo, palestrantes, isso me dá acesso não autorizado. Nos países, o mesmo. Isso ocorre porque configuramos o aplicativo para autorização em nível de segurança e não fornecemos nenhuma autorização ao usuário, apenas o criamos. Na verdade, nem sequer atribuímos um papel a ele. Agora, vamos criar uma role. Vamos adicionar. Vamos colocar como nome da role SD, a descrição SD User. Também associamos uma política ao role e confirmamos. Bem, agora temos que acessar a role e dar permissão para alguns recursos. Selecionamos o aplicativo Event Day e pressionamos Add. Ali, nos mostra uma lista com todos os recursos sobre os quais podemos dar permissões. E podemos ir selecionando vários. Depois de selecionar alguns, clicamos em Add Selected para voltar. Vamos adicionar um para acessar os países. Procuramos País, selecionamos Country Services Full Control, gravamos. Agora vamos associar ao usuário que criamos a role SD. Clicamos no nome do usuário, depois em Roles, na opção Add Role e selecionamos SD. Add Selected e pronto. E agora, se formos ao emulador e acessarmos países, ele nos mostra a lista e nos permite entrar no modo de inserção também. Mas se formos aos palestrantes, não lhe demos permissão para isso. Por isso, nos dá acesso não autorizado novamente. Por exemplo, poderíamos desejar que, para os palestrantes, as permissões não fossem verificadas. Então, no Work with Devices Speaker, poderíamos usar a opção de somente autenticação. Poderíamos colocar Known também.
Realizamos essa alteração e vamos executar o aplicativo novamente. Ok, já terminou. Vamos voltar ao emulador. E agora, se acessarmos os palestrantes, nos mostra o painel. Bem, isso foi apenas uma pequena amostra de toda a flexibilidade que o GAN nos dá para lidar com a autorização. Lembre-se de que a autorização é apenas para aplicativos online. Com isso, terminamos o assunto.